Olá, olá pessoal, bom ver vocês aí de novo. A gente vai fazer mais uma sessão aqui do nosso Health Talks by Sandbox, falando de um podcast aqui. E hoje a gente tem aqui a Kelly Cristina Rodrigues e a gente vai falar de jornada do paciente, né? Ela que é aqui a CEO e fundadora da Patient Centricity Consulting, que é a primeira empresa especializada em experiência do paciente do Brasil. Teve rodada aí internacionais, a gente vai falar de muita coisa aqui lá de Cleveland, também tem experiência na Europa. Ela é autora também do livro de experiência do paciente, como criar, implementar e gerir um programa de excelência. A ideia é a gente fazer aqui uma troca bem bacana e depois a gente também trazer aquele gancho, né, de como que essa jornada do paciente ela intercala com os dados em saúde, como que a gente pode transformar esses inputs qualitativos e quantitativos para a gente criar uma jornada de excelência para o paciente. Kelly, bem-vinda. Obrigada, prazer estar aqui com vocês. Prazer é meu. Bom, eu conheço a Kelly há muitos... Há 5 anos, mais ou menos. Talvez há 25 anos. Eu acho que é isso. Muito tempo. Então, eu conheço bem a tua carreira, trajetória. Mas acho que é legal eu te perguntar, começar perguntando um pouquinho... Você veio do marketing, né? Nós nos encontramos trabalhando junto numa operação de home care, né? Durante muitos anos. E você, de repente, descolou e falou, não, acho que o bichinho ali da experiência do paciente é o que me move. Você tem uma história pessoal sobre isso. E eu queria que você falasse um pouco dessa tua migração para esse ambiente, né? Da experiência do paciente, que é um bicho novo, né? Não é uma coisa simples de ser feita. Saúde tem business envolvido, né? A medicina, pela medicina a gente olha só o paciente, mas quando está dentro de um contexto mais amplo, você tem as dificuldades de implantação. E mais do que isso, né? Como que isso foi parar na agenda da indústria farmacêutica? Né? Porque eu sei hoje que você atende bastante a indústria. E uma boa parte do nosso público também é voltado para isso. Então, enfim, vou largar aqui com você a bola. Senão ele vai contar a minha trajetória inteira. Não, eu parei. Manda. Eu acho que já faz mais do que 25 anos, mas enfim, vamos parar por aqui. Bom, prazer, Ricardo, estar aqui com vocês e esse projeto da Sandbox também, que é uma coisa muito legal e, enfim, prazerzão mesmo. Bom, gente, o que aconteceu comigo foi o seguinte, quando eu conheci o Ricardo era um médico, só um médico. Verdade. Só um médico, olha só a trajetória de tudo que aconteceu, muito legal também a gente acompanhar. E eu era uma gerente de marketing. É isso. E aí o que acontece? Já naquela época, na área de saúde também, a gente trabalhar marketing na saúde também era inovador, né? Porque faz muito tempo, gente. E aí, o que acontece? Trabalhei muitos anos nessa empresa, trabalhei 16 anos, que foi a minha maior parte como executiva. Eu saí de lá como superintendente de marketing. E nessa minha trajetória toda, então, eu cuidava de áreas que eram áreas estratégicas, pensando no paciente, pensando no usuário. Então, era de serviço atendimento ao cliente, tinha a parte de pesquisa, cheguei a cuidar também da área de qualidade, cuidava de diversas áreas. E eu vi um descompasso ali de informação, né? Via a nossa pesquisa de satisfação, a gente tinha um percentual muito alto, mas a gente tinha muito problema lá no serviço de atendimento ao cliente. Então, o que acontecia? Só fui descobrir isso depois de muitos anos. Mas, o que aconteceu? Eu achava que eu já era muito orientada para o cliente, para o paciente. E porque eram as informações que eu tinha, os dados que eu sabia, eu já trabalhava lá há muito tempo e eu achava que eu sabia tudo que o cliente, que o paciente queria. Até ter a questão realmente pessoal. Então, minha mãe teve um câncer super agressivo, um mesotelioma pleural, ela tinha 58 anos. E foi tudo muito complexo, porque ela tinha plano privado, e quando ela teve o diagnóstico, ela estava sozinha no quarto. Eu conhecia todo mundo, então eu tinha um acesso muito grande e achei que ia conseguir cuidar dela de um jeito mais tranquilo. Só que não, né? E quando a gente passa pelas coisas na nossa própria pele, é que a gente entende o quão importante é a gente olhar além da doença. E os profissionais de saúde, eles são formados para cuidar do corpo, para cuidar da doença, e não exatamente daquela pessoa que está enfrentando aquela doença. E assim foi, eu tenho aqui horas, que o podcast não vai dar para contar tudo, mas, enfim, eu teria horas para contar de toda essa jornada dela.
que foi realmente muito difícil. Eu fui conversar, ela me ligou chorando, porque não tinha médico na família, eu era praticamente a médica da família, né? Aí cheguei lá no hospital, o médico disse assim para mim, olha, de acordo com os estudos clínicos, esse tipo de paciente morre em 8 meses. E depois fui entender também um monte de coisa, porque acho que ninguém quer dar um diagnóstico de você vai morrer, sua mãe vai morrer, seu filho vai morrer, mas de qualquer forma é como que a gente olha para isso e como a gente também prepara os profissionais de saúde para que eles possam fazer isso, porque eles também são jogados na cova dos leões, né? Então foram coisas que eu fui aprendendo ao longo da jornada. Você sabe, vou contar uma história, eu lembro até hoje, né? A primeira vez que eu tive que comunicar uma família que o seu ente ali tinha morrido, Santa Casa, né? O Ali se formou lá também, pronto-socorro. Acho que eu estava no internato ainda. E aconteceu, faleceu, e aí o residente falou, não tá para minhas costas, fala com a família lá agora. Essa foi a minha preparação. Esse é o nível da formação, não sei como é que tá hoje especificamente, não deve estar muito mais que isso, mas essa foi a forma que... E aí vocês andando no corredor, eu me preparando, ser humaninho ali, né? 25 anos, 24 anos. Uma criança. Para poder fazer esse comunicado, mas enfim. Né? E isso, Ricardo, é o tipo de coisa que a gente não pode mais deixar desta forma. Exato. Porque o que acontece? Você traz a sua história pessoal, a sua família, a tua formação. Então, você vai, às vezes, ter essa compaixão, porque todo mundo fala muito de empatia, mas é difícil a gente ter empatia pelas coisas que a gente não viveu, né? Então, ter esta compaixão também vai da família que você nasceu, da formação que você teve como pessoa e não como profissional. E isso a gente não pode mais deixar só para essa formação familiar. Então, isso tem que fazer parte da formação dos profissionais de saúde, porque se você escolheu trabalhar na área de saúde, você tem que ter um propósito diferente. E eu acho que as pessoas até se formam com esse propósito, mas o dia a dia faz com que as pessoas se desconectem, porque o dia a dia não é tudo lindo, maravilhoso. Então, a gente sabe que a teoria é muito bonita e a grande dificuldade aqui é a prática. Mas vamos lá. Nessa jornada toda, minha mãe morreu em 1 ano, eu continuei mais alguns anos nessa empresa, tentando fazer mudanças, mas quando a gente também trabalha numa empresa médica, e o mindset também é médico, é o do cuidar do corpo, é o estamos já fazendo o nosso melhor, o que essa família quer? Aquela mãe é uma louca, eu sempre falo isso, gente. Quando eu entrei lá, eu não era mãe, me tornei mãe ao longo da jornada. E aí eu sempre pergunto, né, tem alguém aqui que é mãe? E todo mundo, sim. Você conhece alguma mãe que não seja louca? Porque toda mãe é louca. A gente pode ter algum problema, a gente vai lidar com aquilo. Agora, com o nosso filho... Então, assim, claro que a mãe era louca, das mães que a gente cuidava. Porque a gente cuidava de casos, assim, super complexos. Lógico. E aí, assim, às vezes faltava uma Novalgina, que era a medicação que a gente ia mandar para casa. A mãe surtava. Claro, ela já estava surtada. Ela tá no limite já. E aquilo que estava acontecendo era 100% para ela. Então, enfim, gente, aqui é a dica do como ter compaixão pelo outro. Mas aí, o que me levou a... Aí eu descobri que, na verdade, nos Estados Unidos, eles falavam de experiência do paciente. E descobri que existia um hospital que era referência mundial nisso, que é a Cleveland Clinic. E, nesta época, era tudo presencial, a época dos primórdios, porque agora, de um ano para o outro, as coisas estão acontecendo tão rápido. Mas, enfim, só para a Cleveland Clinic eu fui 7 vezes, porque eu falei, bom, se eu quero ser especialista no assunto, eu tenho que ir... Tenho que ir na fonte. Tenho que ir na fonte. E até então eu achava que era só os... Aliás, era o que eu sabia, né? Que eram os Estados Unidos que realmente eram referência no tema. E como a gente só tem 1 hora de podcast, a gente tem 5 horas, eu não vou conseguir contar tudo, mas que também o americano ele não é bonzinho, né? O americano é show me the money. Então, eles só estruturaram a experiência do paciente porque o governo americano implementou uma ferramenta que chama HCAHPS, que no Brasil o pessoal chama de HCAHPS, que é uma ferramenta que todo mundo que passa por uma internação hospitalar ligado ao Medicare e o Medicaid recebe esta pesquisa do governo. E esta pesquisa confere um score, uma pontuação, para a instituição que vai ser remunerada. Um dos pilares de remuneração é o HCAHPS. É o Value Based Payment, né? Através disso aí, né? O Value Based ele vem como uma outra ferramenta, mas os 2 grandes impulsionadores do mercado americano foi o HCAHPS em 2008, eles implementaram em 2006, começaram a remunerar em 2008, e o VBHC eles começaram mais ou menos em 2013. E estão tentando até hoje, né, implementar um monte de ferramenta para ver se o sistema melhora. Sim.
Mas foi isso que impulsionou o mercado americano. E quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu achei que eu ia ser a única pessoa do Brasil. E, na verdade, na época, tinha bastante gente do Einstein que estava indo lá para começar a estudar o tema. E aí, Ricardo, você que acompanhou essa trajetória, eu voltei para o Brasil achando que ia ser fácil, né? Porque eu conhecia todo mundo. Trabalhava já na área de saúde há 800 anos, conhecia os CEOs dos hospitais e o recorte foi para os hospitais, porque eu trouxe ali o recorte da Cleveland Clinic. E todo mundo me recebia. Oi, Kelly. Kelly, que bonitinho. Eu apresentava tudo. E aí, o que você achou? Bonitinho. Eu cheguei, um CEO de um hospital fez assim para mim, bonitinho. No final do dia, quem está escutando só fez com o coração, assim, bonitinho. Mas, no final do dia, onde é que a gente vai ganhar dinheiro com isso? E, gente, foram pelo menos uns 2 anos aqui falando de experiência do paciente do Brasil, porque por isso que eu fui realmente a primeira empresa, eu fundei a empresa em 2015, e pregando no deserto. E as coisas começaram a acontecer quando eu estruturei o primeiro curso de formação e experiência do paciente. Hoje tem 800 mil pós-graduações, tá? Mas o primeiro curso de experiência do paciente do Brasil fomos nós lá na Patient Centricity. E eu acho que foi através da educação que as pessoas começaram a entender o que é a experiência do paciente, apesar de precisarmos avançar muito. Que trabalho de base, hein, Kelly? Pelo amor de Deus. Não, foi super complexo. E agora eu vou chegar como a indústria farmacêutica chegou nessa história. Antes disso, deixa eu falar da Europa, para a gente entender as grandes diferenças e como eu me conectei com a Europa. Como eu comecei a ver tudo que tinha nesse mercado, eu descobri que tinha uma pós-graduação na Europa, em Mondragon, e aí me conectei hoje com quem é o meu parceiro de experiência do paciente, que é o Instituto de Experiência de Pacientes da Espanha. Também, só para falar, hoje a gente atende em Portugal, na Espanha com o Instituto, a gente atende a América Latina, então hoje a gente tem clientes, tem uma parceria no México, tem cliente no Chile, Equador, Panamá, Colômbia, então tá realmente, eu fico muito feliz de fazer parte desse movimento e saber que o Brasil, graças a esse trabalho que a gente fez, está puxando a América Latina. Perfeito. Muito bom. Então, isso é muito legal. Agora, a grande diferença, gente, de Europa e Estados Unidos. Então, Europa, show me the money, vamos lá mostrar o resultado e é remunerado. 41% dos americanos escolhem uma instituição de saúde pautados na experiência. E isso puxou todo mundo, inclusive a indústria, né? Quando a gente chega na Europa, claro que a gente tem muitas diferenças entre os países. Então, por exemplo, eu que atuo em Portugal e na Espanha, Espanha está anos-luz na nossa frente e Portugal está atrás. Até uma coisa que a gente está melhor do que os europeus. Mas a gente tem diferenças aqui dos países de atuação. Mas por que na Europa, que não é remunerada por experiência do paciente, isso é tão verdadeiro? Porque a maior parte do sistema de saúde é público. É pública. Então, eu só tenho um dinheiro para atuar com todo mundo. Para educar. Então, eu preciso educar as pessoas para que eu possa engajá-las no tratamento. Eu preciso dar apoio para o autocuidado. Eu preciso dividir decisão clínica, porque também são pessoas que têm outro nível de consciência, que não são passivas, elas querem participar. E tem um ponto também, né? Porque como é um financiamento público, não tem que dar lucro no final do dia. Então tem um olhar de médio e longo prazo aí que dá para você... Tem. Mas também tem um olhar não do lucro, mas de ser ter menos desperdício. É de atuar de uma forma de conseguir atender mais gente, porque eu estou atuando de forma mais assertiva. Perfeito. Porque as pessoas sabem mais sobre a saúde dela, porque elas estão mais conectadas com isso, porque elas utilizam o serviço quando elas realmente precisam. Claro que isso não é a realidade de todos os países, mas, por exemplo, a Espanha, que eu gosto tanto, que a gente tem as nossas missões internacionais, todos os anos a gente leva profissionais de saúde para conhecer instituições que estão mais avançadas em experiência do paciente em Madrid e Barcelona, eu vejo uma atuação assim. Eles também estão engargalados, eles também estão, porque o que acontece? As pessoas estão envelhecendo, é cada vez mais gente para atender. E aí o sistema privado começa a crescer. Só que o que acontece? Ninguém é remunerado, né, por experiência. Nem o privado, nem o público. O público faz porque sabe que vou ser mais assertivo e que preciso disso para que seja sustentável e porque faz parte da nossa cultura. Mas daí, o privado, ele precisa ser excepcional para que as pessoas desembolsem o dinheiro para realmente... Para valer a pena. Para valer a pena.
Então, é uma coisa de ganha-ganha muito bacana. E aí, voltando, então, a falar da indústria farmacêutica. Posso fazer um gancho aqui? Claro! Mil Senão, eu perdões. não deixo ninguém falar, né, gente? Eu falo um pouquinho rápido, Não, tal, tá mas ótimo. vamos lá. Não, eu acho que aqui importante é que eu e a Kelly, a gente já trabalhou juntos já em É determinado verdade, momento. Fernando, é verdade. Conta. E para mim foi uma experiência bem interessante. Então, na época, eu estava ali à frente de um projeto em reprodução humana. E o que a gente via é que as clínicas de reprodução humana, né, também então é um mercado 100% out of pocket. Então, nada é subsidiado nem pelo governo. Na realidade, o governo subsidia, mas são pouquíssimos tratamentos. Mas a ANS aqui e as operadoras não têm nenhuma obrigação de financiar nenhuma parte do tratamento. Então, as clínicas estão lá atuando 100% out of pocket. E aí com um ticket super alto. E aí o que a gente começou a ver é que também as clínicas tinham várias deficiências na jornada do paciente. Então, muito pouca receptividade. E foi super legal o feedback que a gente recebeu das clínicas, e eram as clínicas mais importantes que tinham no país, e todas elas tinham gaps, às vezes, que eram na recepção. Né? Era uma coisa assim absurda até, né? O que aconteceu, Kelly, nesses últimos anos aí que você vê um movimento crescente de farma, então, cada vez mais implementando projetos de experiência da jornada do paciente ou de experiência do paciente, e o que você vê que você está conseguindo levar para a indústria farmacêutica nesse olhar? Legal, Fernando, porque eu acho que assim, a gente tem coisas de A a Z para a indústria farmacêutica, mas o que acho que foi a grande virada de chave para a indústria, principalmente quando a gente vê a indústria farmacêutica na Europa, e muitas delas são, obviamente, com atuação global, então muita coisa vem de lá, e outras vêm como assim, o global faz, mas aqui a nossa realidade é completamente diferente. Mas eles começaram a atuar verdadeiramente, ou pelo menos querendo falar verdadeiramente, acho que os últimos anos têm sido verdadeiramente, com o patient centricity, que foi a sorte que eu tive de colocar o nome. Preciso contar essa piadinha. Manda. Preciso contar essa piadinha. Manda. O meu background é marketing, hein? E aí, quando eu fui dar o nome da empresa, Patient Centricity Consulting, porque eu queria que as pessoas soubessem o que a empresa fazia. E falar atenção centrada no paciente, consultoria, não era chique, né, gente? Na época, a gente fazia as visitas presenciais, né? De reunião. Sim. E tal, porque agora é a maior parte tudo online. Eu chegava para fazer as reuniões, dava o meu cartão, nenhuma recepcionista conseguia falar Patient Centricity Consulting, e falar que a Kelly do PCC chegou não pegava muito bem. Só que, e o meu background é marketing, eu nem pensei. E hoje, com essa minha atuação global, o pessoal fala muito a Kelly do PCC. Eu falo, ai, meu Deus, se eles soubessem o que é isso. Mas, enfim, Patient Centricity. Lá fora, tipo... Lá fora, Kelly, Espanha, Espanha. Que é a Kelly. Essa é a Kelly do PCC. Que lá, pelo menos, não quer dizer nada. PCC, né? Ainda, né? Mas eu tenho vontade de falar, não fala isso, por favor. Agora eu já faço piadinha, porque, enfim... Abraça a causa. Mas, enfim, o que é patient centricity? O que é? Porque, assim, muita gente da indústria também fala e não sabe o que é. Porque o patient centricity também é esse cuidado centrado. Então, é o letramento em saúde, é o health literacy que a gente fala. Como é que eu engajo um paciente no tratamento se ele não sabe absolutamente nada sobre a patologia dele? Como é que eu posso, eventualmente, dividir alguma decisão clínica com alguém que não está preparado? Então, é educar o paciente, é dividir decisão clínica, é apoio para o autocuidado, é tratar as pessoas com compaixão, dignidade e respeito, é o cuidado coordenado, que vocês que são médicos sabem que a gente mais tem aqui é cuidado descoordenado. Sim. Né? Se você não tem uma clareza do que você tem aqui de uma patologia, de uma doença, você vai percorrer vários médicos e quem coordena o teu cuidado? É o cuidado personalizado. A Kelly vai ser diferente do Ricardo, que vai ser diferente do Fernando, que vai ser diferente do Alexandre. Então, quem é aquela pessoa para eu poder ter um tratamento mais assertivo? E qual que é a área da indústria que primeiro olhou para você e falou, putz, temos aqui um aliado, né, para a gente poder fazer um assessment no mercado de maneira um pouco mais organizada? Eu acho que patient advocacy. Tá.
Tá? Então, a gente tem hoje as áreas que acabam mais nos contatando. Então, é a advocacy, é a área de marketing, é a área médica, Tá. é a área de informações, porque eu acho que aqui é que a gente começa a compilar as informações do quali e do quanti, como a gente começa a olhar para os dados e fazer esse conjunto de coisas. Então, o que a gente tem feito, o que a gente fez com o Fernando, na época com o Fernando, era o quê? Educar os próprios profissionais de saúde, dos prestadores, para eles entenderem o que era a experiência do paciente e como que eles podem ser engajados. E isso com o patrocínio da indústria, entendendo. Então, assim, hoje a indústria está apoiando fazer um trabalho também com os médicos. Então, como a gente educa os médicos para que eles entendam mais sobre a experiência do paciente para poder melhorar o tratamento dos pacientes, a gente tem feito muito trabalho para a indústria de programas de suporte ao paciente. A indústria sempre foi muito de dentro para fora, né, gente? Então, vamos lá, a gente desenha um programa pautado, como eu fazia antes lá, quando eu era do marketing. Pautado nas pesquisas que eu tinha, pautado ali no que o board médico sabe, do que vem do global. Mas e aí a gente pega, desenha um negócio deste tamanho, só que a gente não perguntou para o paciente se é isso que ele quer e se é isso que ele precisa. E o que ele precisa, às vezes, é isso. Então, a gente tem redesenhado o programa de suporte ao paciente, a gente tem estruturado novos programas de paciente, tudo que tem a voz do paciente nós fazemos. Quer dizer, esse boom de PSP nos últimos anos, a gente até estava no outro podcast conversando sobre isso, ele vem ganhando, acho que algumas variáveis, né? Ele vem se amadurecendo ao longo do tempo, né? Alguns não ficam parados no tempo, como se fosse um grande call center ali, de acesso, falar que tem um acesso. Mas eu vejo que alguns PSPs, alguns programas, eles vêm evoluindo. Então, entendo que você tem conseguido botar a mão ali de maneira consultiva para deixar a jornada mais smooth, né? Sim, tem muitas... a gente vai até apresentar isso, né, no evento que a gente vai fazer, falando exatamente como, por exemplo, numa doença rara... Como é que você vai entender isso, gente? Por mais que a gente estude as coisas, e essa doença rara que eu vou apresentar é de crianças. Então, é a mãe que está lá como cuidadora, enfrentando todas as coisas. O que essa mãe precisa num PSP, além dela saber todas as coisas e ter todas as informações do filho dela? Ela precisa de qualidade de vida um pouco, ela precisa de um apoio psicológico. E tudo isso vai afetar o tratamento. Então, como a gente olha para essas pessoas de um jeito mais amplo, né? E tem um ponto, Kelly, que eu queria te perguntar, porque dependendo da doença, da patologia que o paciente tem, até a experiência dele é um pouco mais longa, é um pouco mais curta. Às vezes você está falando de uma doença rara, poxa, é uma coisa que ele vai ter que cuidar a vida inteira, né, dele. E como é que você lida, né, com toda essa equipe? Porque você mesmo falou, a gente tem um sistema muito fragmentado, né? Até a gente às vezes pensa, pô, será que os profissionais conversam entre si dentro de toda essa fragmentação? Então tem os dois lados, né? O lado do paciente e a importância que ele entende, né, e percebe daquela condição que ele tem, e a coisa mais a longo prazo. Poxa, essa doença aqui, eu não sinto nada, não tenho dor. Como que é lidar com o patient centricity nessas duas vertentes, né? Uma onde o paciente está mais preocupado e toda a equipe de saúde percebe que tem um risco maior, porque é uma doença mais grave, e outras doenças que talvez não tenham esse impacto tão grande. Né? E quando a pessoa não está na fase aguda, o que ela faz? Eu melhorei e parei de tomar o remédio. Curei, né? Então, é isso, Alexandre. A gente precisa trabalhar em todos os níveis. Então, a gente precisa trabalhar muito com a questão do letramento em saúde. Muito. Isso é algo que a gente precisa fazer em todos os níveis, assim. Tanto a indústria se juntar, até para as próprias patologias que eles cuidam em comum, como aí tem a área de Public Affairs que trabalha aí com os acessos com o governo, para a gente também ter campanhas onde a gente traga... Isso tem até sido muito feito, né? Quando tem uma personalidade que tem aí alguma coisa, ou com a família... Que topa, né? Assumir que tem, topa, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa trazer luz para as coisas. E isso faz parte também da nossa cultura. Nós somos muito passivos, gente, para tudo, nós como povo brasileiro. Então, quando eu vou para a Espanha, que eu vou todos os anos,
Não tem uma vez que eu não vá para a Espanha que não tenha uma manifestação, para começar. Mas dá para a gente ver como eles estruturam o serviço de saúde com as pessoas e não para as pessoas. Porque as pessoas reivindicam. Então, até falando, né, das coisas todas que a gente conversou, de como a Europa está fazendo diferente, Sim. os hospitais na Europa trabalham em conjunto com as associações de pacientes. Tem um hospital que a gente foi visitar em Barcelona que tem 103 associações de pacientes trabalhando em conjunto com eles para desenvolver protocolos, para rediscutir a jornada, para trazer o olhar do paciente para ter serviços mais assertivos. Mas o mercado brasileiro desse tipo de instituição dos pacientes... Da associação de pacientes? É uma coisa madura? Não é, mas eu acho que a gente vem melhorando. Quando a gente olha, nós temos hoje algumas associações, a gente pode dizer que a gente tem algumas associações super importantes e que têm feito um trabalho... Dá mais do que 2 mãos? 2 não. Não, de jeito nenhum. É pouco, então. É pouco. Mas essas estão sendo precursoras, estão fazendo um trabalho incrível. Agora, a maior parte das associações de pacientes são instituições que nasceram da dor de um paciente específico e de um paciente que não tem uma experiência de gestão. Então, ele vai lá, faz um trabalho pontual, tem vontade de fazer, mas não tem a profissionalização do setor. E aí a gente vê esses movimentos diferentes. Por exemplo, em Portugal, lá no meu livro, tem um livro que eu publiquei, que foi também o primeiro livro de experiência do paciente do Brasil, e tem vários cases. E um dos cases é da Heart Disease de Portugal, que tem uma pessoa que está fazendo uma pessoa, não é o país. Entende? A Espanha é diferente, eu vejo um movimento do país mais estruturado. Mas em Portugal, essa pessoa, ele teve um diagnóstico de esclerose múltipla com 40 anos, era um alto executivo, ele ficou paraplégico, depois de muito disciplinado, depois de 3 anos ele voltou a andar, fazendo tudo que ele tinha que fazer e ele abraçou a causa. Hoje, esta pessoa... Ele fundou a Heart Disease de Portugal, que tem ele juntou 49 associações de pacientes com doenças raras. E depois outra instituição, que eu não estou lembrada agora do nome, com mais de 80 associações de doentes crônicos. E aí o que acontece? Ele senta com o secretário de saúde, o ministro da saúde equivalente do Brasil, com o presidente de Portugal. Entendeu? Para discutir políticas públicas e está fazendo mudanças espetaculares. Então, o que eu vejo a gente tem uma questão cultural do povo de uma forma geral, porque as pessoas também não sabem que existem associações de pacientes. Então, elas precisam ser mais participativas para que a coisa também flua e cresça. As associações precisam se profissionalizar e a gente precisa trazer esse exemplo da Europa, das instituições fazerem com os pacientes. Seja com uma associação de pacientes, seja trazendo grupos focais para escutar pacientes, mas a gente precisa fazer diferente. Você sabe que você estava contando agora das doenças raras e a gente fez uma visita em Boston, num centro específico que toma conta de pacientes com esclerose lateral amiotrófica, né? E o centro ele foi pensado e foi desenvolvido por um paciente que tinha a doença, fez o diagnóstico e ele era arquiteto de base. Então ele ajudou... De pensar como deve ser espetacular. É uma coisa... Não parece um hospital. Você entra, você tem a impressão que você está numa casa. Então tem tapete, tem sala e tem um grau de autonomia. O paciente com esclerose lateral amiotrófica, ele fica na cadeira de rodas, ele controla tudo com o olho, né? Então ele consegue falar com a gente através do computador. Ele tem o quarto dele, ele faz a mobília do quarto dele, os livros dele. Então toda a instituição é voltada ali, por quê? Porque tem esse DNA, essa raiz, né, do paciente que foi o arquiteto que ajudou a montar. Então eles têm até a liberdade de transitar do lado de dentro e do lado de fora. Então ele pode ir para o jardim passear, o que é completamente diferente que a gente vê na maioria dos lugares, onde o paciente fica preso a um leito ou dependendo de alguém para fazer qualquer coisa, né? E a gente precisa, gente, eu acho que essa é a questão. Todos nós, um dia, infelizmente, vamos precisar utilizar um serviço de saúde ou as pessoas que a gente ama também vão precisar usar. A gente precisa preparar a assistência para que ela seja diferente. E a gente precisa dar mais qualidade de vida dentro daquilo que a pessoa está
passando, né, enfrentando, tem que ser diferente. Então, eu acho que é um grande movimento que a indústria está percebendo hoje, falando como negócio para Patient Centricity. Hoje a indústria, olhando os segmentos que eu atendo, porque eu atendo todo mundo, a gente atende hospital, clínica, laboratório, mas hoje a indústria está em primeiro lugar. Porque ela está fazendo todas essas coisas que eu contei para vocês, e uma das coisas que ela mais está fazendo, e que eu acho que tem aqui um casamento muito legal com o que a Sandbox também está trazendo como valor, que são as jornadas. Então, porque vou dar um exemplo para vocês. As jornadas que a gente faz são jornadas qualitativas, obviamente. Acho que o nosso grande diferencial é que a gente tem uma equipe de enfermeiras, então não tem essa pegada só de marketing, né? É realmente qual é a doença, vamos estudar isso. E a gente nunca faz uma jornada com pacientes sem antes fazer a jornada com os médicos. Porque também não adianta esse discurso de que é patient centricity, só isso, porque o médico ele vai ser sempre um stakeholder importante. E não significa que o que ele vê não seja importante. A gente enxerga coisas diferentes. O médico vai enxergar coisas sob uma perspectiva e o paciente sob outra, e isso vai ser complementar. Então, a gente primeiro conversa com os médicos, faz entrevista em profundidade com os médicos, depois com os pacientes. E aí a gente traz aqui toda essa jornada, tanto com aspectos emocionais também, do que ele sentiu, do que ele passou, vendo, inclusive, questões até mesmo de espiritualidade, porque tem uma hora que, assim, o que a pessoa, não estou falando de religião, mas o que a pessoa acredita impacta no tratamento ou não. Então, como a gente olha... Tem trabalho científico já nessa linha, então... Super. Então, às vezes, a pessoa tem uma super fé e ela deixa de fazer o tratamento porque ela acha que só isso daqui... Só não, né? Mas que só isso é o importante. Ô, Kelly, você, na verdade, está descrevendo um método, porque, quer dizer, acho que, como eu conheço, eu posso falar, assim, não é um projeto, uma consultoria que você entra num hospital, numa clínica, whatever, e você... vamos ver aqui, vamos dar uma olhada, vou conversando com as pessoas. Não é isso, né? Não. Tem método... Tem. O livro, ele adianta uma boa parte do método, tem métrica, né? E é muito objetivo, né? E eu acho que o sucesso, né, de alguma maneira, de uma indústria que é altamente competitiva, que quer saber o ROI de tudo que investe, não rasga dinheiro, eles conseguirem enxergar valor a partir desse método, dessa métrica. Sim. Né? Então, essa é a minha percepção de por que a indústria vem te procurando tanto nos últimos, sei lá, 3, 5, 4, 5 anos, né? Enfim, agora você estava descrevendo o tal método, né? E eu acho que essa parte talvez seja a parte de maior distinção da tua operação de outras tentativas que eu vejo, até em tentativas internas de hospitais mesmo. Falta um método. Sim, né? sim. E quando você não tem método, você não faz essa mudança de cultura. Mudar a cultura é o que é mais difícil. Só que você precisa de persistência e você precisa ter metodologia para você saber para onde é que você vai. Então, eu já vou falar um pouco de método, mas deixa eu só terminar aqui da jornada. Nesta jornada, a gente consegue entender... Que tem a ver com método, né? Porque você... Sim, mas é que... tem momentos diferentes para a gente cuidar de determinadas coisas. Por exemplo, numa metodologia para o hospital, eu atuo com os 3 pilares estratégicos da experiência, que é segurança e qualidade assistencial, cuidado centrado e excelência na jornada. E o que suporta esses 3 pilares estratégicos é uma cultura organizacional que realmente privilegie o atendimento centrado nas pessoas, é uma liderança que faça isso acontecer, é o engajamento dos colaboradores e as métricas que a gente vai acompanhar. Quando eu estou falando para a indústria farmacêutica, eu tenho uma metodologia diferente. Porque eu tenho uma metodologia onde eu vou estar olhando, eu tenho um método do que eu vou fazer, então eu vou fazer uma jornada, dá um exemplo. A indústria quer uma jornada do paciente com câncer de próstata. Mas qual é o desafio desta jornada, desta indústria? Ela precisa entender, quando esse paciente foi indicado para sequenciamento genético, quais os pacientes que quiseram e quais não quiseram. Porque ela precisa entender aqui o que ela vai fazer, a dinâmica. Então, pode ser uma jornada porque ela realmente só queira entender a jornada, ou porque ela vai fazer um lançamento, ou porque ela tem que fazer uma mudança de produto. Ou está preparando o mercado para a chegada de um produto. Isso, um lançamento de um produto. Então,
Para este tipo de negócio é um outro método. Então, é o método de aprofundar a jornada de uma forma qualitativa, trazer aqui os pontos críticos dessa jornada, tanto para o paciente, para o médico e, às vezes, do sistema de saúde, porque também depende do que a indústria quer descobrir. Sim. E aí, a gente tem o desdobramento, que é oferecer esse desdobramento. Depois a gente faz um workshop de cocriação com o time, mostrando, é isso daqui tudo que a gente trouxe. A gente já sugere que a gente possa fazer isso aqui. O que faz sentido para vocês? E aí, nesses workshops de cocriação, a gente tem várias áreas envolvidas. Porque uma área, às vezes, tem um objetivo, a outra tem outro. Agora, a grande questão aí isto é qualitativo. Qualitativo vai trazer muito resultado, como já traz. A gente tem de desdobramento, por exemplo, esse de doença rara, que a gente identificou isso destas mães. O PSP foi inteiro reformulado. A gente criou um advisory board, onde essas mães vão de 3 em 3 meses na indústria para bater papo, para conversar e para a gente ir tirando insights e produzindo outras coisas. A gente acabou produzindo um livro, que é um storytelling com as histórias destas famílias, para que outras venham e consigam entender um pouco dessas jornadas. Então, tem coisas aqui super legais. E tem também insights de o quanto a gente precisa preparar os médicos que atuam na emergência para entender mais desse tipo de doença, porque é uma doença que aparece uma manchinha de café com leite. Se você não identificar, fazer um cruzamento com outra informação, você não descobre. Então, como a gente trouxe de insight aqui, o que precisa atuar na educação médica. Então, tem muitas outras coisas. Mas o que eu acredito que seja o complemento é como analisar hoje tantos dados que a gente tem disponíveis para cruzar com essa questão do qualitativo. A gente tem feito uma série de trabalhos aqui olhando para essa questão da jornada do paciente, né? E aí a gente tem uma lupa muito mais para o mercado privado, né? E para a saúde suplementar como um todo. E aí a gente consegue entender em profundidade esses eventos, né? Então, muitas vezes, e essa é engraçado, né? A gente muitas vezes fala com a área médica também, e aí vem a ideia do protocolo, né? E o protocolo parece um negócio rígido, né? Olha, a cada 3 semanas tem que ir ali, faz tal coisa, vai para lá, vem para cá. Aí você olha... Não, se não fez o teste genético, não tem como seguir. Aí eu lembro, várias vezes eu conversando com ele, Ali, tem que ter o teste genético, cara. Cadê o teste genético? Ele, rapaz, não tem o teste genético. O pessoal não está seguindo o protocolo. Aí a primeira conversa é, esse dado tá sujo, né? Tá errado. Esse não é o paciente. Aí você bate na operadora. Não, aí a gente... Bom, vamos lá, né? Vamos entender a ótica desse paciente. E aí a gente começa a fazer uma série de investigações e até às vezes dar um passo para trás e falar, vamos olhar a jornada um pouco mais ampla desse paciente com câncer de pulmão, de mama, porque podem ter tantas ramificações diferentes. Esse ponto é fundamental, ver a diferença, Kelly, que a gente consegue enxergar na vida real para aquilo que é esperado no protocolo. Outro dia eu estava conversando com um colega médico que ele está participando de um ensaio clínico, e aí ele me contou, falou, ensaio clínico, sabe como é que é? Muito bom e tal, mas eu perguntei para ele, falou, mas de fato dá para ser um braço de um estudo multicêntrico, você consegue aplicar de verdade nos pacientes? Ele falou assim, Alexandre, eu vou te responder isso com o que aconteceu ontem. O paciente faltou, o paciente que está no protocolo faltou, ele não veio na consulta. Hoje tinha um Uber na casa dele para trazer ele para consulta, né? Que paciente que vai ter esse acompanhamento estando fora de um protocolo, né? Então, quando a gente olha de fato os dados de vida real, a gente vê que os protocolos não têm como ser seguidos e a eficiência de tratamento, e especialmente, acho que um dos motivos importantes é a centralidade no paciente, né? Porque dentro do clinical trial, ele está totalmente cercado, tem bastante gente tomando conta dele, e quando ele cai na vida real, ou quando ele está exposto às condições do dia a dia, ele tem essa dificuldade que você está contando para a gente, né, Kelly? Porque a vida real é completamente diferente da teoria. Não é? Então é assim, às vezes, e são coisas, gente, que a gente às vezes não tem nem passa pela cabeça da gente. O paciente não foi porque não teve dinheiro para pegar o ônibus. Eventualmente. Entendeu? Então,
por isso que eu falo da história da empatia. Como é que a gente tem empatia por coisa que a gente nunca viveu? Então, a gente precisa olhar para as pessoas de uma forma mais ampla. E aí vocês me dizem como é que vocês fazem com os dados para poder ter esse jogo de cintura. Mas é que muita gente realmente não faz as coisas de acordo com o protocolo. Às vezes porque ela não sabe da real importância das coisas, porque ela não foi engajada, pela questão do letramento em saúde e, às vezes, também pela dificuldade dela de acesso de questões pessoais. Gente, até o médico, às vezes, o serviço não está colocando protocolo para rodar também, né? Não é só o usuário, né? Gente, a gente precisa atuar, tem muita coisa que a gente precisa fazer. Deixa eu só falar de um outro... porque assim, lembrar de uma coisa. Tem uma pessoa que trabalha na minha casa que teve um episódio de epilepsia Eu estava numa reunião com ela virtual e a pessoa cai do lado dela. Eu falei, um minutinho que eu preciso resolver um negocinho ela toda, aqui. né? Toda... Me dá um minutinho. Desligou, voltou, não, ela caiu aqui, teve um ataque. Pois é, ela teve uma epilepsia, gente. Enfim. E ela tem sistema público. Ou seja, quando ela ia conseguir uma consulta com o neurologista de novo. Marquei uma consulta para ela no neurologista, numa dessas clínicas hoje que a gente tem fácil acesso e tal. E fui com ela na clínica. Chego na clínica, o neurologista pergunta assim, super técnico. Quanto tempo a senhora não tinha um ataque de epilepsia? Ah, faz muito, viu? Eu falei, ué, mas você não tinha me dito que tinha acontecido 2 semanas atrás? Ah, é verdade. Bom, tinha aqui um problema de cognição, de letramento em saúde, mas também tinha um problema ali do médico, que o médico começou a explicar para ela qual era a composição do medicamento. Então, assim, gente... Bom, enfim, vamos voltar aos dados. Ele tinha acabado de receber uma visita do Rap, e o Rap foi muito bom em entregar a mensagem. Né? Então, mas com quem a gente está falando? Como você vai engajar uma pessoa? Não era mais fácil falar assim, olha, para esse tipo de doença que você tem que tomar o remédio na hora, que eu também não sabia, viu, gente? Descobri lá. Você tem que tomar o remédio, se é às 10 da noite, você tem que tomar às 10 da noite do outro dia, porque senão vai faltar o remédio no seu organismo. Aí ela falava, mas o médico falou que era para eu tomar antes de dormir. Então, se ela fosse dormir às 8, ela tomava às 8. Se ela fosse dormir meia-noite, por isso que ela estava tendo epilepsia. Entendeu? Bom, mas enfim. Coisa simples, né? De fácil resolução. Você está contando aqui, eu estou lembrando da época que eu trabalhava em UTI. Qual a tua especialidade, Alexandre? UTI. Eu fiz clínica médica e depois eu fiz terapia intensiva. E fiquei 10 anos trabalhando em UTI. Quanta gente louca, né, gente? Um é cirurgião, o outro trabalha em UTI. Mas é por isso que a gente trabalha tudo junto, viu? Acho que esse é um manicômio, isso aqui é um manicômio. Foi o critério de entrada na empresa foi esse. Entendi. E a gente trabalhava na UTI e uma coisa super simples... Dependendo com quem falava da família, o médico que falava com a família não entendia absolutamente nada por esse linguajar técnico, né? Quando a gente mudou o esquema e passou a ter uma mesma pessoa que falava com a família todos os dias... com a mesma família, comunicação, pode até ser com membros diferentes, mas era a mesma pessoa, não é o plantonista do dia que fala... Isso já melhorou a qualidade de comunicação, de informação, né? A comunicação é o que o outro entende, né? É isso. Não é aquilo que eu estou falando. Então, tinha médico que era super técnico e tinha médico que tentava explicar um pouco mais. Mas quando isso ficou padronizado da mesma pessoa falar, a família se acostuma, fica muito mais simples a comunicação. Sem dúvida. E isso, de novo, Alexandre, é algo que a gente também precisa fazer. A gente precisa oferecer ferramentas de comunicação para os médicos, em especial, para que realmente se comuniquem de um jeito que o paciente consiga entender. Mas vamos voltar aos dados. Muito bom. Não, acho que a gente pode fazer até uma combinação interessante aqui, Kelly, que eu acho que você trouxe várias experiências vividas já, mas nesse tempo de implementação com a indústria, e aí pensando nos teus projetos com a indústria, qual foi aquele que mais te marcou? Eu acho que foi esse exatamente que eu tenho falado tanto de doenças raras. A gente tem muitos projetos muito especiais, porque a gente tem as patologias básicas das doenças crônicas da vida, né? Diabetes, hipertensão e tudo mais, mas a gente lida também com patologias muito complexas, então, de doenças raras, de oncologia, de transplantados.
E olha, gente, cada história, eu estava até conversando aqui antes da nossa gravação, que antes de vir para cá eu estava vendo uma jornada de mulheres com o que a gente está fazendo com câncer de mama triplo negativo. E eu lendo aqui, antes de vir para cá, é cada coisa que a gente vê, assim, a mulher contando que ela teve o diagnóstico e ela estava grávida há 30 e poucos anos, e o médico disse assim, você está preparada para tirar o bebê? Aí ela falou assim, não, mas eu não quero tirar o bebê. Ele falou assim, então você está preparada para ter um ogro? Porque pode nascer com essa doença, com aquela doença. E aí, assim, é inacreditável a gente pensar que um profissional pode falar uma coisa dessa. E, de novo, não faz por mal. Acho que ninguém faz as coisas por mal. Então, eu acho que assim, a gente... Para ele é natural falar natural. Assim. É natural. Por quê? Parece que a decisão porque não é óbvia, não né? Foi formado, não foi formado para falar diferente. Não, e não tem compaixão. Ele também nunca vai ser mãe. Não sabe o que é estar grávida e, de repente, falar, olha, você vai ter que tirar. Se você não tirar, você não sabe o que vai acontecer. Deixa eu dar um depoimento aqui, né? Eu já tive dos dois lados, né? Já estive lá atendendo como cirurgião. E eu tô sem atender há mais de 20 anos. Então, às vezes eu olho para trás, assim, eu olho para UTI, eu sinto cirúrgico, falo, meu, como que eu consegui sobreviver isso aqui, né? Pronto-socorro. E eu cheguei à conclusão que eu sobrevivi porque eu montei em torno de mim uma capa. Uma capa para me proteger, para eu conseguir lidar com aquela... Porque vamos combinar, é doença o dia inteiro. Pronto-socorro era só desgraça na Santa Casa, não era um plantão... Tranquilo. De oftalmo, entendeu? Não era um plantão dermatológico, era um plantão, o bicho pegava, né? Então, como que você... Então, assim, nessa capa que você cria, é pro bem e pro mal. E eu hoje, quando eu vejo uma cena como essa que você descreveu agora, pra mim o cara tá embaixo de uma capa e ele não consegue... É uma acessar capa, não o consegue sentimento. Se acessar. Exato. Então... bate e volta, porque até para se proteger. E por isso, Ricardo, que quando eu comecei a estudar a experiência do paciente, eu entendi que a gente fala muito do médico, mas o médico ele também não é o vilão, ele também está ali numa situação muito complexa. Não. Porque assim, como é que a gente lida todos os dias com morte, com dores das pessoas? Então, gente, a gente precisa cuidar de quem cuida. Isso, para mim, é muito claro. Teve uma vez, a gente fez um trabalho há pouco tempo num hospital pediátrico oncológico, onde todos os dias, imagina eu, mãe, né? Todos os dias eu chegava lá, eu tinha vontade de chorar quando eu escutava as coisas, quando eu via as coisas. Agora, você imagina aquela equipe de enfermagem que estava ali todos os dias cuidando daquelas crianças com tanto carinho, e cada dia chegava, tinha um que tinha morrido. É muito difícil. Quando você fala do cuidar de quem cuida, é uma coisa que ganhou mais importância, ou teve mais holofote depois da pandemia, né, depois do Covid. Sim. Onde a gente vê e passou a perceber e fazer diagnóstico que os profissionais de saúde têm muito mais problemas de burnout, depressão, ansiedade do que a população geral, porque eles estão expostos a esse tipo de coisa. E aí vem um pouco da pergunta que eu queria te fazer, porque eu vi outro dia um artigo, já tem uns 2 anos que ele foi publicado, onde ele colocava uma comparação, né, entre o atendimento era feito por chat, né, entre o médico, que atendia por chat, respondia a dúvida por chat, e uma inteligência artificial. A gente está falando de dados, eu não posso deixar essa pergunta de fora, né? E uma inteligência artificial atendia. E existe muito essa discussão, tem a humanização, o profissional humano é mais empático e tudo. E o que esse trabalho mostrou, foi uma publicação, você viu? É que o chat, ele foi não só mais assertivo nas respostas, como ele também conseguiu ser mais empático. Uma das coisas que me chamou muita atenção é assim, o paciente ligava com dúvida ou entrava no chat com dúvida porque caiu água sanitária no olho dele. E a resposta padrão que o médico dava, fala, não, tá tudo certo, só lava com soro, água corrente. O chat começava, eu sinto muito por você ter... Então isso dá uma sensação de empatia que eu acho que a gente pode treinar essa inteligência artificial
para ser muito mais empática, mesmo nos piores dias ou nos piores plantões que a gente tenha. Você vê espaço para isso dentro do Patient Centricity? Como é que funciona eu isso? Eu vejo, Alexandre, porque no final do dia, nós todos queremos o quê? A gente quer que as nossas questões sejam resolvidas. Quem está resolvendo exatamente, se for uma inteligência artificial, a pessoa nem sabe que é inteligência artificial. Se ela realmente tiver conseguido resolver com esse grau de empatia, eu vi esse estudo e achei super interessante, porque é isso, né? Você pode ser empático presencialmente ou à distância, não tem essa história. O que a gente quer é resolução. E quando a gente fala... Eu, por exemplo, fico extremamente irritada, ou ficava, né? Quando tinha que falar com o chat, quando chega numa situação que ele não consegue resolver e aí você não consegue falar com um humano. Eu acho que isso que é desesperador. Agora, se você tiver algo, e eu acho que a máquina está aprendendo a fazer isso, e talvez pela inteligência ser dessa forma exponencial... Eles estão até a inteligência artificial está entendendo que ela precisa entender das pessoas de uma forma mais abrangente. Agora, então, tem espaço. Eu acho que tem muito espaço. E, na verdade, eu acho que as coisas estão numa evolução, numa corrida tão grande que todo dia a gente tem coisa nova. Isso é um case novo. É impressionante. Agora, só para finalizar a pergunta do Fernando, de qual foi o case mais especial, e eu estava falando que, assim, os cases todos são muito especiais, porque a gente lida com coisas assim que fala, não é possível. E isso aí, não aconteceu. Não. E aí, quando a gente vem com as soluções, porque as soluções têm esse desdobramento todo do que fazer, do que trabalhar, mas este case de doença rara em crianças foi um que foi mais especial ainda para mim, em virtude do desdobramento que teve, de todas as coisas que a gente pôde produzir. Então, o que eu fico feliz é de ver que as coisas estão mudando, porque a gente está usando exatamente os dados, porque também não adianta ter dado e a gente não usar. Sim. Não adianta fazer pesquisa, não adianta fazer grupo focal, não adianta fazer nada disso se a gente não usar a informação para transformar. Mas porque a gente está usando essas informações para transformar e para fazer valer a pena para quem está lá precisando. E esse é o meu propósito. Eu acho que é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu estou nessa batalha já de há tanto tempo estar falando de um tema que eu sei que a gente tem muito ainda para explorar, mas a gente precisa fazer diferente. Muito bom, muito bom. Bom, gente, o tempo voou, né? O tempo voou, a gente conseguiu falar de muita coisa aqui. Obrigado, Kelly, de verdade, pelos testemunhos, pelos aprendizados, e é muito bacana ver que a indústria está abraçando essa causa, e eu concordo contigo, né? Acho que algo que a gente tem também em comum aqui, olhando para a Sandbox, é que a gente não quer ser um provedor de dados. A gente quer, de fato, transformar a saúde e usando esse tipo de colaboração, né? Então, os insights qualitativos do humano, a gente trazer essa combinação aqui de tecnologia e tudo que a gente consegue construir para, de fato, agregar valor. Então, isso obrigado. Aí. Muito bom. Eu que agradeço. Muito bom estar com vocês. Um prazer estar com vocês. Muito bom, gente. Obrigado. Bom, obrigado por esse momento. A gente encerra aqui mais um Health Talks e esteja com a gente no próximo, hein? Um abraço. Até logo. Tchau, tchau. Tchau.